Olá, pessoal. Meu grupo irá apresentar o artigo Filé de Tambacu submetidos à salga seca e à salga úmida. Meu grupo é formado pelos alunos Sávio Veloso, Silvio Costa e Vinícius Pérez. A salga é um processo utilizado para a conservação do pescado, uma técnica feita à base de sal, tendo uma grande substância com capacidade de absorver a umidade, sendo eficiente para aumentar a durabilidade do pescado. Esse processo de salgo foi bastante utilizado para conservar a carne durante as guerras revolucionárias. O tambacu é um peixe de cruzamento entre o pacu e o tambaqui, onde esse pescado possui grande importância econômica na agricultura brasileira. A diferença entre a salga seca e a salga úmida é que na salga seca o pescado é salgado em uma proporção de 30% de cloreto de sódio em uma relação ao peso da matéria-prima eviscerada. Esse método consiste em pilhar camadas alternadas entre sal e pescado. Já a salga úmida, o método da salga úmida é bastante igual ao anterior, com a diferença que o pescado é colocado em tanques, onde se acumula uma salmoura obtida a partir da umidade do músculo do peixe, devido à temperatura de sal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais, métodos utilizados e empregados nesse trabalho. Os peixes provenientes para esse trabalho, os utilizados nesse trabalho, eles foram criados em tanque escavado e tiveram uma temperatura média durante o período de cultivo de 24 graus, com pH médio de 6,8, um oxigênio médio de 4,5 miligramas por litro e uma transparência de 65 centímetros. Houve uma alimentação balanceada no período de fase inicial, com uma ração com 36% de proteína digestível. Na fase de crescimento, uma porcentagem de 32% de proteína digestível. E na fase de terminação, uma outra ração com uma porcentagem de 28% de proteína digestível. Pode passar. Bom, o período de engorda desses peixes, ele foi realizado em 9 meses, né? E a despesca foi realizada por uma rede de arrasto, depois que esses organismos passaram por um período de 24 horas de jejum. Depois que foi realizada a pesca, eles foram insensibilizados com gelo, sensibilização térmica, e foram eviscerados e foram lavados com água clorada a 0,5 ppm para eliminar o máximo de micro-organismos possíveis presentes no corpo desses peixes durante esse processo. E a filetagem foi realizada por uma única pessoa para minimizar a diferença de uma amostra de filé para outra amostra. Pode passar. Bom, e foram utilizados, né, para esse experimento um total de 20 peixes e totalizando 40 filés. Desses 40 foram divididos 20 filés para salga seca com peso médio de 659 gramas e 20 filés para salga úmida com peso médio de 785 gramas, com mais 87 gramas de variação. O período da salga, em que o pescado ficou em contato direto com sal ou com a salmoura, foi de 7 dias e com uma proporção de 30%, como o Vinícius já falou, em relação ao peso de amostra com o peso do sal utilizado. Pode passar. E depois desse período de salga, há necessidade de fazer a redução do teor de umidade presente nessa amostra, evitando assim a proliferação de micro-organismos por conta da umidade e água disponível na proteína, né? E ela foi realizada com uma estufa de 45 graus para ambos os tratamentos, com uma pequena diferença, em que a salga seca ela só ficou na estufa por um período de 48 horas, mas a proteína proveniente da salga úmida ela ficou em estufa por 72 horas
porque o teor de água presente nesse material era maior do que o teor de água presente na salga seca. E a duração do período do processo de salga, contando com o processo de estufagem, foi de 9 dias para a salga seca e 10 dias para a salga úmida. Pode passar. Bom, e depois que esse experimento foi realizado, na verdade, durante a execução desse experimento, né, no dia zero, foi realizado o teste de salmonela e de estafilococcus para os tratamentos, para os dois tratamentos e para o pescado in natura. Esse experimento foi, esse teste foi realizado no dia zero, dia 30 e no dia 60, utilizando a técnica de pour plate, onde esse material ele é triturado e imerso no meio estéril para que possa ser extraído dessa mistura, dessa diluição, dessa mistura da amostra com o meio estéril, ele possa ser inserido numa placa de Petri com o meio de cultura ainda na sua fase líquida, para que todos os micro-organismos presentes nessa amostra, eles possam crescer tanto sob a superfície quanto na parte interior da placa de Petri. E esse pescado, depois que ele passou por esse processo de salga, ele foi armazenado em sacos plásticos e separados por tratamentos em condições ambientes dentro do laboratório, levando em consideração que o autor considerou cada filé separadamente como um tratamento diferente. Pode passar. Bom, e como eu disse, né, essa avaliação de presença de micro-organismos foi realizada em 3 etapas, né? No dia 0, no dia 30 e 60 dias após o experimento. E também foi avaliada, além da presença de salmonela e estafilococcus, a atividade de água, com a utilização de um higrômetro eletrônico de fibra, e também foi analisada a cor do filé antes do processo de salga e no dia 30 e no dia 60, sendo avaliado por um equipamento chamado espectrofotômetro de bancada e para Color Quest. E esse aí é um modelo desse espectrofotômetro que foi utilizado durante esse processo, esse experimento. Pode passar? Isso aí. Oi, pessoal, eu sou o Silvio. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os resultados da discussão. Os resultados obtidos mostram que a atividade de água da amostra é mantida abaixo do limite ideal para o crescimento microbiano. Em 3 análises, de acordo com a Bochor, garantindo assim o controle de patógenos por meio das atividades de água. Então, nós vamos ver isso aí na tabela 1. A análise da atividade de água de filé tambaqui submetidos a salga seca e salga úmida, durante 60 dias de estocagens e valores mínimos para crescimento de patógenos de importância alimentar. Então, aqui no dia de estocagem, no 0 dia, o dia inicial, 30 e 60 dias. Na salga seca, ela deu 0,59, no de 30, 0,56, no de 60, 0,56. Na salga úmida, ela deu uma pequena variação, que como o nome já fala, é a salga úmida, ela vai ficar lá em Salmoura, então ele vai ter um percentual um pouquinho a mais do que a salga seca, que é 0,60, 0,58 e 0,58 para 60. Então, a atividade de água para crescimento de salmonela, ela se dá a 0,92 a 0,95 e do estafilococcus de 0,86, na atividade de água. Na tabela 2,
Mostra os resultados das análises microbianas do pescado in natura, indicando que as amostras estão abaixo dos valores da legislação da Anvisa. Portanto, as condições sanitárias são satisfatórias, ou seja, está apta para o consumo. Então, tem aqui embaixo a tabelinha microbiológica dos filés in natura. Né? Então, para Staphylococcus, deu 0,1, né? vezes 10 a segunda. A Anvisa pede uma margem de segurança, né, para Staphylococcus de 5 vezes 10 de 5 vezes 10 a 2. Né? Então, você pode ver que a diferença é muito grande. Né? Então, o Staphylococcus, então, ele está dentro do padrão. E a salmonela, né, in natura, foi ausente, e o que a Anvisa pede para a salmonela, que ela seja também ausente. Né? Na tabela 3, mostra os resultados microbiológicos dos filés de peixe após a salga seca e a salga úmida. Né? Os resultados são inferiores aos valores estipulados pela legislação da Anvisa, não havendo diferença entre um tratamento e o outro tratamento. Né? Que para peixes secos, salgados e peixes salgados em salmoura saturada estão em condições sanitárias satisfatórias, né? Como é demonstrado aqui na tabela. Né? Na salga úmida, em dia de estocagem, né, o 0, o 30 e 60, para Staphylococcus, né, a 0 dia me deu 1,1 no início do tratamento, 30 dias 1,3, 1,9, todos 10 a segunda. Né? A Anvisa pede 5, né, a 10 a segunda. Para a salmonela, a salmonela deu todas ausentes, e o que a Anvisa pede é exatamente isso, a ausência de salmonela. Na salga seca, né, da mesma forma, né, tratamento inicial, né, o dia 0, o dia que começou, e 30 e 60, para Staphylococcus deu 0,1, 2,1 e 0,01. Então, ela está dentro dos parâmetros aí da Anvisa. E para a salmonela é a mesma coisa. Né? A ausência é o que aconteceu, né, nos tratamentos. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, né, que os filés de tambacu, isso aqui já é a parte de conclusão, né, que foi os resultados das discussões, e agora o encerramento da apresentação. Os filés de tambacu submetidos ao processo de cura a seco e úmida atende os requisitos legais da Anvisa, desde que seguido todo o protocolo de boas maneiras sanitárias, né? De forma a atingir a qualidade e a viabilidade de sua comercialização, estimulando o consumo e a vida útil dos produtos processados da pesca. E isso é muito importante, que esse processamento ele pode ser feito até nos barcos de pesca. Né? Então, o cara está em alto mar, ele pode fazer esse procedimento também lá. E isso, é claro, seguindo as boas práticas de processamento de pescado. É muito difícil acontecer isso, mas o sal aí está aí para ajudar a fazer esse procedimento. Né? Os filés de tambacu submetidos à salga seca, salga úmida, apresentam boas condições higiênico-sanitárias, aptos para o consumo, podendo ser utilizadas para o desenvolvimento dos nossos processos, de novos processos tecnológicos de baixo custo, incentivando opções para o consumo de pescado no Brasil. Então, esse é um tipo de tratamento muito bom e barato, entendeu? Isso tudo dentro da melhor forma, né, para a gente evitar
a contaminação dos peixes. Então, gente, foi isso. Muito obrigado e estamos aí. Qualquer dúvida, pode colocar lá no chat, qualquer dúvida, e a gente responde no chat. Tá bom? Muito obrigado, gente.